Bem, galerinha, vamos para a nossa primeira aula, né? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera, tá? Vocês podem até achar estranho o enquadramento, mas como eu disse para vocês, eu vou utilizar a televisão para projetar os slides. Então essa é a posição, por enquanto, a mais adequada que eu achei, para estar mostrando os slides para vocês terem condição de visualizar legal, tá bom? Com o tempo a produção melhora, Mas enfim, vamos para a aula de hoje, né? A aula de hoje é sobre o reino Monera. O reino Monera, ele tem como seus principais, digamos assim, representantes, não só eles, mas como principais representantes, as bactérias. E quais as características de uma célula bacteriana, ou seja, quais as características de uma bactéria? As bactérias, elas são micro-organismos, ou seja, organismos microscópicos, tá? Organismos microscópicos unicelulares. Para quem não lembra, unicelulares são aqueles indivíduos que têm apenas uma única célula, tá bom? Eles são procariontes. O que são células procariontes, tá? Diferentemente das nossas, nós somos eucariontes. Os procariontes, que são as bactérias, eles têm membrana bem definida, tá? Citoplasma bem definido e um núcleo, só que esse núcleo ele não é definido. Ou seja, o que é isso, professor? Ele não é separado por uma outra membrana. Lembra lá da aula do primeiro ano, onde a gente vê, né, os tipos de células. Ao passo que as nossas células dos seres humanos, né, e de alguns, da maioria dos animais, elas são da maioria de todos os animais, são eucariontes. Ou seja, tem membrana, citoplasma e núcleo bem dividido, tá? Então, só deixando bem claro. Bactéria, professor, tem núcleo? Tem. Mas esse núcleo não é separado por uma membrana. Ao passo que o nosso é sim separado por uma membrana, tá bom? Para ficar bem claro. A outra característica das bactérias é que elas podem vir isoladas, ou seja, sozinhas, ou em colônias. Em colônias é formando grupos, formando aglomerados, tá bom? Outra coisa, não é porque elas não têm um núcleo bem definido que elas não vão ter material genético. Vão ter sim. E esse material genético, entenda como DNA, tá? Ele vai estar espalhado, ou seja, solto dentro do citoplasma, tá bom? E a última característica que eu queria deixar bem claro para vocês é a existência de uma capa protetora. Como assim, professor? Além da membrana plasmática, essas células das bactérias, elas são bem características por terem uma capa a mais, uma capa protetora, tá? Essa capa protetora, essa cápsula, ela pode ser formada geralmente de proteína e não só proteína, né? Às vezes ela é formada de glicoproteínas, ou seja, glicídios mais proteínas, ou lipoproteínas, lipídios mais proteínas, tá bom? E essa capa é que, quando a gente for ver no próximo vídeo sobre doenças bacterianas e antibióticos, é essa capa que geralmente é atacada pelos antibióticos, ou seja, que são os remédios que são utilizados para matar bactérias. Porque retirando essa cápsula, a bactéria ela fica frágil, né? E fica propícia a ser atacada e ser destruída, tá bom? Então essa capa, a existência dela é importantíssima para a sobrevivência das bactérias. A ausência dela vai causar muitos danos severos, tá bom? E na imagem, uma característica que eu não coloquei digitada, mas que está bem clara aí na imagem para vocês, é que elas podem ter anexos a essa capa. Que anexos são esses? Os flagelos, que são esses filamentos mais compridos, ou cílios, tá? Toda bactéria tem que ter flagelo e cílio? Não, mas elas podem apresentar essas duas estruturas de locomoção, tá bom? Quanto aos tipos em termos de formatos, as bactérias elas podem ser do tipo Coccus, né, que são esses coquinhos aqui, digamos assim, tá? Simples, isolados, separados. Esses cocos podem vir de dupla, e aí formando diplococos, tá? Esses cocos também podem vir enfileirados, engatados uns nos outros. Aí você tem bem aqui os streptococcus, nome evocado, né? Nome engraçado. Mas enfim, e tem ainda os cocos vindo como se fossem cachos de uva. Aí nós temos os estafilococcus.
São esses aqui, tá? Além desses formatos arredondados, os cocos, nós temos outros vários formatos. E aí aqui eu tenho como exemplo os esporos bacterianos compridinhos. Eu tenho uma bactéria cheia de flagelos, como se fossem pelinhos, tá? Ela é compridinha, mas ela tem esses flagelos. Esses flagelos são muitas vezes importantes para a natação, ou seja, a locomoção desses seres, tá bom? Essas bactérias também podem ser em formato mais comprido, alongado, com flagelos na ponta, e nós temos os chamados espirilos. Nós podemos ter os bacilos, que são em forma de bastões, ou os vibriões, que são em forma de vírgula. Tá bom? Esses são os formatos mais comuns. Podem haver outros formatos, mas os formatos mais comuns são esses, tá bom? Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas. Autótrofas são aquelas que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Quando são autótrofas, elas podem ser de dois tipos. As autótrofas fotossintetizantes, que são aquelas que fazem fotossíntese, tá bom? Lembra, fotossíntese, fotoluz, utiliza a luz para produzir o seu próprio alimento, tá bom? Ou também podem ser autótrofas quimiosintetizantes, onde ao invés de usar a luz, elas vão usar substâncias químicas, e aí podem ser sulfetos, qualquer substância química, gases, metano, qualquer substância química que possa quebrar as ligações e retirar energia para a sua sobrevivência. Então, repetindo, autótrofas, próprio alimento, autótrofas fotossintetizantes, fazem fotossíntese. Autótrofas quimiosintetizantes fazem quimiossíntese, ou seja, usam substâncias químicas para se alimentar. Além das autótrofas, nós podemos ter as heterótrofas. As heterótrofas, nós vamos ter como principais representantes os parasitas, né, que são aquelas que causam doenças, em que uma relação um sai ganhando e o outro indivíduo atacado ou parasitado, ele sai perdendo. Ou nós podemos ter também os mutualistas, onde os dois mutuamente saem ganhando, né? Um exemplo de mutualismo nós vamos ter no estômago dos bovinos, ou seja, das vacas, vamos um exemplo, tá? Onde existem bactérias dentro do estômago das vacas que quebram a celulose, que é o açúcar presente nos vegetais, que a vaca engole, tá? Ela se alimenta, ela quebra essa celulose, transforma em glicose e aí você tem alimento tanto para a bactéria quanto para o bovino, no caso a vaca, tá? E por último, como exemplo, eu tenho também os decompositores. Esses são importantíssimos, porque eles fazem a reciclagem da matéria orgânica, principalmente matéria orgânica morta. Ou seja, quando a gente morrer, a gente vai ser devorado pelas bactérias. Não só bactérias, tá? Fungos e outros seres. Mas enfim, nós estamos falando especificamente nessa aula sobre bactérias. Então as bactérias vão lhe comer quando você morrer. Na próxima característica, nós temos a reprodução. A reprodução, a mais comum, é a divisão binária. Ou seja, onde um indivíduo vai dar origem a dois indivíduos. Geralmente, esses dois indivíduos são cópias do indivíduo que o originou. Como assim, professor? Eu tenho um indivíduo, ele vai se dividir ao meio, como vocês estão vendo aqui na figura, e essa divisão vai dar origem a dois indivíduos iguais. A exceção ocorre quando, por alguma influência externa, alguma substância química ou exposição a algum raio físico, né, raio-x, por exemplo, você sofre a mutação, ou seja, você tem uma mudança no DNA durante esse processo de divisão. Aí você pode gerar indivíduos diferentes, mas geralmente a divisão binária dá origem a indivíduos iguais, ou seja, duas cópias do primeiro indivíduo que originou, ok? Esse é o tipo de reprodução mais comum nas bactérias. Quanto aos outros tipos, nós podemos ter conjugação, que é quando há um contato entre as bactérias e há uma troca de DNA. A conjugação é um troca-troca, saliente. Mas enfim, a transdução, onde na transdução a passagem de DNA é uma troca entre vírus e bactéria, ou seja, a bactéria acaba absorvendo o DNA de um vírus, esse é um exemplo, tá? Ou de outro organismo, e isso é importante, a gente vai ver mais na frente por quê, tá? Transformação, onde fragmentos expostos no ambiente, eles são absorvidos pela bactéria, então ela vai sofrer uma transformação, tá?
E por último, como exceção à regra, tá? É a reprodução sexuada. Só que ela é muito incomum em bactérias. Ela é quase que... é uma exceção à regra, tá bom? No caso das bactérias. Quanto aos domínios, os domínios vocês entendam como as classes que estão presentes no reino Monera. Nós podemos ter as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras, ou as arqueobactérias, que eu chamo de bactérias antigas, ou bactérias que têm uma capacidade de sobreviver em locais, digamos assim, mais inusitados. Como assim, professor? Tá? As arqueobactérias, elas são aquelas que vivem em locais onde nunca imaginaria que você teria vida naquele local. Exemplo, eu tenho esses 4 exemplos para vocês. O primeiro, em locais com muito metano, então nós chamamos essas bactérias de metanogênicas, que são aquelas produtoras de metano, são aqueles locais onde, por exemplo, você tem uma concentração muito grande de gás metano, CH4. Tá? As halófilas, locais onde você tem uma salinidade muito grande, você tem bactérias que conseguem sobreviver a essa salinidade. Tá? As termófilas, onde você tem temperaturas absurdamente quentes, né? Onde nenhuma célula comum poderia sobreviver, existem bactérias que conseguem sobreviver lá, tá bom? As acidófilas, que são em locais, por exemplo, o nome já diz, né? Em locais muito ácidos, ou seja, pHs baixíssimos. Lembrando, pH 7 é o neutro, quanto menor é o pH, mais ácido ele é. Quanto maior, mais básico ele vai ser. Então, essas aqui que são acidófilas, vivem em locais de pH baixíssimo, ou seja, muito ácido. Já a importância das bactérias. As bactérias são importantes, primeiro, na produção de gêneros alimentícios, então são muito utilizadas na indústria alimentícia, na produção principalmente de laticínios, né? Ou seja, produtos gerados a partir do leite. Então nós temos iogurtes, queijos, né? Diversos queijos, você tem a produção para produzir queijo, você vai precisar de bactérias. Também porque eles fazem um processo chamado de fermentação, tá bom? Nós temos também bactérias na produção de alguns pães, alguns tipos de pães, tá bom? Você também tem essas bactérias. Inclusive elas são usadas, né, como o que a gente chama de fermento biológico. Na produção de pães, pizzas, né, você tem as bactérias presentes nessa fermentação, que é justamente o que faz a massa crescer. Por que a massa de pães e pizza, enfim, desses alimentos, ela cresce, né? Ela cresce porque as bactérias se alimentam do açúcar presente na massa, elas são misturadas à massa, e aí elas começam a se alimentar do açúcar presente na massa, e aí começam a liberar gás, geralmente gás carbônico, CO2. E aí esse CO2 faz com que, preso dentro da massa, faz com que a massa aumente de volume. É isso que faz a massa crescer, tá bom? A segunda importância é na decomposição, que eu já falei para vocês, que as bactérias são importantes na ciclagem ou na reciclagem da matéria orgânica morta, fazendo com que essa matéria saia de uma matéria aparentemente inutilizável para uma matéria orgânica utilizável, principalmente pelos vegetais. Por isso que elas são muito importantes. E aí eu tenho também como importância ecológica, no caso não só da decomposição, mas também na absorção do nitrogênio. Trouxe para vocês aqui o ciclo do nitrogênio, onde você tem a presença de bactérias chamadas nitrosomonas, que elas se associam às raízes de plantas. Como exemplo dessas plantas eu tenho as leguminosas, o feijão, por exemplo, tá? E elas formam uns pequenos nódulos que o povo vulgarmente conhece como batata, né? Batata é batata, é aquela que a gente conhece em inglês, né? Aquela outra doce, etc, baroa, e aí vai. Mas essas batatas são nódulos de bactérias que vão ter uma função importantíssima para a planta. Elas vão pegar o nitrogênio presente no ar, que não é absorvido por essas plantas, e transformam em nitrogênio que é capaz de virar adubo para essa planta, tá? Virar nutriente. Então eles transformam o nitrogênio do ar em um nitrogênio capaz de ser absorvido pelas plantas. Daí a importância dessas bactérias chamadas nitrosomonas. Então elas são importantíssimas na ciclagem ou na reciclagem, no ciclo do nitrogênio, tá bom? Aqui eu tenho as cianobactérias, que é outro exemplo de importância ecológica
desses seres. As cianobactérias, junto com as bactérias, fazem parte do reino Monera. E as cianobactérias, notem na figurinha aí em cima, que vocês têm a célula da cianobactéria, que, como eu disse para vocês, é procarionte. Tem membrana, tem citoplasma, mas o núcleo não é separado por uma membrana. O DNA, que está em azul no caso aí, ele está solto no citoplasma. Essas cianobactérias são importantíssimas para a natureza e para a gente. Por quê? Porque as cianobactérias, elas são fotossintetizantes. Veja pela figura que nesse caso aqui nós temos algumas cianobactérias e esse verde, a coloração verde, mostra justamente a presença da clorofila. Essa clorofila é que é o pigmento que ajuda a fazer o processo da fotossíntese. Tá? E a fotossíntese, para quem não lembra, ela tem como subproduto, ou seja, como produto importante para nós, o oxigênio, seres vivos. Porque sem o oxigênio a gente não consegue sobreviver. Então muita gente acha que as florestas são as maiores produtoras de oxigênio no planeta Terra, mas na realidade são as microalgas, entre elas as cianobactérias, que produzem o oxigênio que tanto a gente precisa para respirar. Tá bom? Além disso, as cianobactérias elas têm características como as bactérias de viver ou isoladas ou em colônias, mas geralmente vivem em colônias, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo do anabaena, né, uma espécie de cianobactéria, né? E no lado nós temos algumas bactérias que são produzidas em laboratório. Como assim, professor? Para que se reproduz cianobactéria em laboratório? Existem algumas cianobactérias que são usadas como suplemento alimentar, ou para nós, ou para outros seres vivos em cultivo. Como exemplo, peixes, camarões. Entre elas nós temos a espirulina. A espirulina, alguém que anda em frequenta loja de produtos naturais, já deve ter visto que existe ela em potinhos, em suplementos, né, para vender. Elas são muito importantes porque ela tem uma carga muito grande, uma quantidade muito grande de proteína. Então ela é usada como suplemento alimentar, nesse caso, tá bom? Mas só tem coisa boa nas cianobactérias? O senhor falou do oxigênio, o senhor falou da espirulina por causa da proteína? Não. Algumas cianobactérias, tá? Quando ficam em algumas espécies, como por exemplo a Microcistes aeruginosa, nome difícil, né? Mas ela, em grande quantidade, em um local de abastecimento de água, como por exemplo um açude, um rio, onde você tira a água para o consumo humano, ela pode ser danosa, ela pode ser perigosa. Por quê? Porque essa espécie em comum, essa espécie que eu citei, a Microcistes aeruginosa, ela, como outras, elas produzem toxinas que podem, como o nome já diz, intoxicar os animais, no caso, ou os seres humanos. Então, nesses casos, elas são maléficas quando em grande quantidade. Mas, professor, mas a água é tratada, é clorada, mas esse cloro, esse tratamento, ele ainda não é suficiente para retirar essas ou neutralizar essas toxinas. Então, por isso que elas em excesso elas podem ser danosas. Ok? Vamos para frente? As cianobactérias, então, só para resumir, são autótrofas e fotossintetizantes, fazem fotossíntese. Daí a sua importância por nos fornecerem um oxigênio tão precioso para a gente. Outra importância das bactérias está na engenharia genética. Então, o homem ele utiliza a engenharia genética, ou seja, modificar o material genético das bactérias em seu benefício. E como exemplo eu trouxe para vocês a produção de insulina, né? Nos grandes laboratórios de produção de insulina, o que é feito? Eles pegam as bactérias, cortam o DNA da bactéria, inserem um DNA produtor, que é o gene, né, produtor de insulina, tá, nessa bactéria, devolve esse DNA para dentro da bactéria, multiplica essa bactéria e insere dentro de um determinado animal. O exemplo mais comum que a gente tem são os equinos, os cavalos, né? E aí, essa bactéria dentro do animal, ela incorpora esse DNA ao animal e o animal passa a produzir a substância de interesse, no caso a insulina. Então, dessa maneira, você tem engenharia genética incorporando um DNA estranho, mas de interesse do ser humano, no caso a produção de insulina. Então, essa insulina depois é retirada do sangue do animal, né, e aí é filtrada e aí retirada a substância que é de interesse. Então, isso é cruel?
mas o ser humano, você já conhece, eu falo muito isso na sala de aula. É um animal que usa tudo para o seu interesse, para a sua vontade própria, tá bom? Então vamos para frente. Outra importância é a diversidade, ou seja, você encontra bactérias em todos os locais, sejam bactérias boas, né, benéficas, ou bactérias maléficas. E falando em bactérias maléficas, vem a outra importância, que é a importância quanto à medicina, para ser preciso, o lado ruim da coisa, né, das bactérias, que é, no caso, as bactérias que são heterótrofas, não produzem seu alimento, e são parasitas, ou seja, causam doenças. E no próximo vídeo, nós vamos ter vamos falar justamente disso, né, das doenças causadas exclusivamente por bactérias e o seu controle, através do uso de antibióticos. São os remédios utilizados para controlar as infecções ou doenças bacterianas. Antes da gente ir embora, deixar aquela mensagenzinha, né, legal, retirada de uma filosofia aí, né, que é a frase retirada que alguns de vocês vão saber. Eu vou ler para vocês. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que eu tenho, só não podem me tirar as coisas boas, que eu já fiz, quem eu amo, e eu sou feliz e canto. O universo é uma canção, e eu vou que eu vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. É a mensagem para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!